Ciranda da Cidade é um oferecimento de Mega Adega Canguru, a maior loja de vinhos e bebidas de São Paulo. Momento Hospital 9 de Julho. Se é grave, é 9. Agora 2h18, conforme dissemos na abertura do programa, hoje é terça-feira, estamos na terceira semana do mês. Todas as terças-feiras da terceira semana do mês, os médicos do Hospital 9 de Julho têm disponibilizado seu tempo para prestar serviço, o inestimável serviço de esclarecimento à população. Cada mês falando sobre uma especialidade médica. Hoje o assunto é obesidade e estão com a gente aqui os médicos Denis Pajek, doutor Denis Pajek, é cirurgião do aparelho digestivo, a doutora Roberta Frota, ela é endocrinologista, e a doutora Regina Tranquese, que é diretora técnica do Hospital 9 de Julho. Eu começo as perguntas aqui pela doutora Roberta. Boa tarde, doutora Roberta. Boa tarde. Qual é o peso ideal e quando uma pessoa é considerada obesa? Bom, o peso ideal é aquele que é calculado através de uma regrinha simples, que é chamada índice de massa corpórea. Não é um parâmetro assim tão bom, mas é o melhor que a gente tem ainda. Então, como é que faz isso? Se a pessoa quiser saber se o seu peso está dentro do normal, ela pega o peso em quilos e divide pela altura ao quadrado. Então, se a pessoa tem 60 quilos, é 60, e 1,60 m, por exemplo, é 60 dividido por 1,60 vezes 1,60. Se esse valor der entre 20 e 25, a pessoa tem um peso normal. Acima de 25 já é um excesso de peso. Quais os principais distúrbios que a obesidade traz à saúde? A obesidade traz vários distúrbios, né? Mas assim, os principais que a gente pode citar são especialmente diabetes e pressão alta e problemas cardíacos, né? Além da estética, de uma série de outras doenças, doenças articulares, dor nas pernas, uma série de coisas que vêm do excesso de peso. E quando é que deve começar a se preocupar? Especialmente os pais, as mães em especial, quando elas devem começar a se preocupar com o peso dos seus filhos? Olha, a meu ver, sempre que esse peso estiver acima do normal, esses pais devem se preocupar, né? Mas já pensando no indivíduo adulto, se ele estiver acima do peso e ele já tiver uma história de doenças na família, pais, avós, diabéticos, com problemas de coração, hipertensos, essa pessoa já deve ter uma preocupação maior. Tá? Uma outra coisa são, por exemplo, mulheres que tiveram diabetes durante a gestação. Essas mulheres podem vir a ter diabetes futuramente, então elas não devem também ficar obesas. É possível conviver a obesidade com uma boa saúde ou não? Não. O indivíduo obeso, ele pode até ter, assim, se sentir bem, achar que a saúde dele é boa e no início ter até os exames ainda relativamente normais. Porém, com o passar dos anos, esse indivíduo obeso vai ter consequências negativas da obesidade. O emagrecimento, então, é sempre recomendável? Sempre recomendável, porque além disso, assim, a obesidade vem muitas vezes por uma alteração de hábitos, né? Hábitos irregulares. Então, esse indivíduo ele tem que ter hábitos melhores para que ele tenha uma saúde melhor. Agora, é possível emagrecer fechando a boca, é possível emagrecer tendo uma boa atividade física e é possível emagrecer não surtindo efeito as duas situações aí, o uso de remédios. Quando é indicado o uso de remédio para emagrecer? Então, primeiramente, assim, sempre a gente indica mesmo uma mudança de estilo de vida, né? Então, uma boa dieta, atividade física, mudanças de hábitos mesmo. Os remédios, hoje, temos muito poucos disponíveis no mercado, indicados para tratamento para perda de peso, né? Mas, assim, quando o indivíduo realmente tem uma dificuldade muito grande, é um obeso de fato, então algumas medicações são usadas, assim, como uma ajuda, mas não são o fator principal do tratamento. E o tratamento cirúrgico, quando é que é indicado? Você prefere que eu faça a pergunta do seu colega aqui, não é? Pode direcionar para ele, então. Pois é. O doutor Denis Pajek, que é cirurgião do aparelho digestivo. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Parrom. Boa tarde, ouvintes da Bandeirantes. Tratamento cirúrgico, quando é que ele é indicado e ele está relacionado à obesidade mórbida? Sim, o tratamento cirúrgico ele está indicado para os indivíduos que têm o que a gente chama de obesidade grave. E obesidade grave ela é definida basicamente a partir de 3 critérios. O primeiro é o grau de obesidade, que é definido pelo índice que a doutora Roberta explicou, o índice de massa corpórea. Então, pacientes com índice, ela explicou que até 25 é normal, né? A obesidade mórbida seria um índice acima de 40.
Então esse seria o primeiro critério. O segundo critério é o tempo em que o indivíduo está com esse grau de obesidade. Então a gente considera que o indivíduo deva estar pelo menos nessa faixa de peso há pelo menos 2 anos em tentativa de tratamento clínico e não ter obtido sucesso. E o terceiro critério é a presença de doenças associadas, como diabetes, hipertensão, alterações do colesterol, doenças ortopédicas, e que nessas situações, dependendo da gravidade dessas doenças, podem inclusive indicar a cirurgia para indivíduos até com um índice de massa corpórea um pouco mais baixo, mas que por conta da gravidade das doenças associadas acabam tendo um agravamento do seu quadro de saúde. Quais são as técnicas, doutor Deris, as técnicas cirúrgicas mais utilizadas hoje em dia? Bom, basicamente, existem vários métodos cirúrgicos, né, para tratar a obesidade grave. A gente pode dividir esses métodos em basicamente 3 tipos, né? As operações que mexem apenas no estômago, as operações em que se faz uma redução do estômago com um desvio intestinal pequeno, e as operações em que se faz uma redução do estômago associado a um desvio intestinal grande. No primeiro caso, naquelas em que só se reduz o estômago, existem basicamente 2 métodos. Um chamado de banda gástrica ajustável, que é a colocação de um dispositivo na parte superior do estômago, é um procedimento reversível, esse dispositivo pode ser ajustado e é uma cirurgia mais simples. E a segunda alternativa também dentro desse grupo de operações que só mexe no estômago é a chamada gastrectomia vertical, que é uma operação em que se retira uma parte do estômago e se transforma o estômago em um tubo estreito, parecido com uma manga de camisa. Por isso ela é chamada também de gastrectomia em manga. O segundo grupo de operações são aquelas em que se reduz o estômago e se faz um desvio intestinal. São as operações mais frequentemente realizadas aqui no Brasil e no mundo. Ela é conhecida por diversos nomes. O nome técnico dessa operação é derivação gastrojejunal. Ela é muito conhecida também pelo seu nome em inglês, que é o bypass gástrico. E aqui no Brasil ficou muito conhecida pelo nome de cirurgia de Capella, FOB Capella. Muitos conhecem essa operação por esse nome. E em terceiro lugar, as operações em que se reduz o estômago também, mas se faz um grande desvio intestinal. São cirurgias que a gente diz que têm um caráter mais desabsortivo. E elas são chamadas genericamente de derivações biliopancreáticas e conhecidas pelo nome de seus autores como cirurgia de Scopinaro ou cirurgia de duodeno switch, é um nome em inglês também que a gente utiliza para denominar essa operação. E após as cirurgias, pouco importa o grupo que tenha sido utilizado, o paciente passa a ter uma vida normal? A ideia é que ele tenha uma vida normal. Ele vai ter, obviamente, que fazer um acompanhamento médico periódico, dependendo do tipo de cirurgia que ele fizer. No caso de uma banda gástrica, para fazer ajustes da banda. Em cirurgias em que ele tem desvio intestinal, ele vai ter que tomar suplementos vitamínicos, ele vai ter que fazer exames laboratoriais para controle de vitaminas, microelementos, mas é muito importante que se diga que o resultado a longo prazo com qualquer um desses métodos cirúrgicos, ele também vai depender da atitude do paciente em relação à adoção de bons hábitos alimentares e prática de atividade física. Então ele vai ser sempre recomendado a ter uma boa alimentação, boa dieta. Não é que ele opera e pode fazer o que ele quiser, que nunca mais vai engordar. Ele tem que ter essa consciência. Vai ter alterações na rotina da pessoa, né? Alterações para que ele tenha um bom resultado, sim. Para que ele tenha um bom resultado cirúrgico a longo prazo, sem dúvida. Mas terá uma vida... Vida normal. Vida normal, sem restrição de atividade. Muito pelo contrário, ele tem uma melhora significativa na sua qualidade de vida em todos os aspectos, né? Aspecto de dor, aspecto de mobilidade,
aspecto de inserção social, trabalho, relacionamento. Existe uma melhora em todos esses campos da qualidade de vida. Doutora Regina Tranquese, diretora técnica do Hospital 9 de Julho, como é que o hospital está preparado para atendimento nessa área? Bom, o hospital está bem montado, bem equipado, com departamento de emergência, com salas cirúrgicas e terapia intensiva comparáveis às melhores do país. Mas o nosso grande segredo é o nosso corpo clínico, a nossa equipe médica. Então nós temos endocrinologistas, clínicos médicos, clínicos gerais, cardiologistas, cirurgiões vasculares para as complicações nas pernas dos diabéticos. Temos os gastrocirurgiões, nutrólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, além de cirurgião plástico, porque às vezes, com as grandes perdas de peso, existem sobras importantes de pele. E por uma questão estética, e às vezes até por uma questão de locomoção do paciente melhor, precisa ser retirado esse excesso de pele. Então nós contamos também com cirurgiões plásticos para fazer o embelezamento final do paciente. Bom, o nosso próximo encontro com os médicos 9 de julho será, marque na sua agenda, na terceira semana do mês de setembro, sempre às terças-feiras. Eu posso dar um tema para a senhora aqui, para um dos próximos programas? Não precisa ser no próximo, pode ser num dos próximos aí? Pode dar. Vamos falar de uma especialidade que atende uma doença que deixa os homens de cabelo em pé. Aliás, são duas, falta de uma. Próstata e cálculo renal, sistema urinário. Vamos programar. Porque acho que o que a gente recebe aqui de perguntas, cada vez vem um médico aqui, escuta, cálculo renal, ainda se tem que tomar chá de quebra-pedra, barba de milho, folha de abacate. O camarada toma até só da cáustica, porque a dor é tão insuportável. Ainda dizem que as mulheres que tem a dor do parto, que é a pior do mundo. A gente não sabe, o homem não sabe se é a pior mas que a dor do cálculo renal não deve ser muito menor. É semelhante. É semelhante. É semelhante. Então, poderíamos, quem sabe, agendar para um dos próximos programas, não é isso? Certamente. Doutora Regina Tranquese, diretora técnica do Hospital 9 de Julho, obrigado mais uma vez pela presença aqui, viu? Também quero agradecer muito aqui a doutora Roberta Frota, que é endocrinologista do Hospital 9 de Julho. Obrigado. Eu agradeço. E o doutor Denis Pajek, que é cirurgião do aparelho digestivo. Senhor, muito obrigado, um grande abraço, viu? Obrigado. E ficamos, então, meus amigos, assim acertados, né? Na terceira semana, sempre às terças-feiras, terceira semana de setembro, nós voltaremos a conversar com os médicos 9 de julho sobre uma outra especialidade médica e sobre doenças que você certamente tem interesse em conhecer mais detalhes, especialmente quanto à cura, né? Ciranda da Cidade é um oferecimento de Mega Adega Canguru, a maior loja de vinhos e bebidas de São